Olá pessoas, bom dia. A gente vai aqui, o grupo beta vai dar continuidade agora ao gráfico da função modular, que também é muito simples. O módulo tem funções eu considero um pouco mais difíceis, mas é conceito inicial, alguns exercícios só para demonstração, tudo bem? Antes de mais nada, vou até aproveitar aqui que o nosso colega deixou, porque isso aqui vai ser muito importante para a resolução dos problemas, certo? E também dos gráficos. Primeiramente, vamos fazer um eixo X, um eixo plano cartesiano, certo? Eixo X. Vamos considerar uma função modular, uma função fx igual a módulo de x. Repare bem que essa função ela se assemelha um pouco à função do primeiro grau, que é y igual a x mais b, que no caso aqui o b seria zero, certo? Mas como não tem nada já fica deduzido isso, certo? Então vou colocar aqui, ó, como o b é zero, ele vai cruzar aqui no eixo zero. No b vai ser zero. Então vai cruzar mais ou menos para cá, que até porque aqui o sinal aqui da função é positivo. E falando nisso, quando a função for modular, vamos ter, entre aspas, dois casos, vamos por assim dizer. Ela será positiva quando x for maior ou igual a zero, e será negativa quando x for negativo, quando x for menor que zero, certo? Por isso tem que fazer dois tipos de gráfico, dois tipos de situações, certo? Vamos considerar esse primeiro caso aqui de cima, certo? Por isso que foi importante deixá-lo aqui, que vai fazer basicamente fx x c x for maior ou igual a zero, certo? Que vai ser no primeiro caso, vou colocar aqui a equação 1. Vamos fazer aqui o segundo caso, no caso para menos x, certo? Na verdade, quando o x for menor que zero, vai ficar aqui menos x se x é menor que zero. Vai se assemelhar essa aqui vai ser a base de uma função modular, certo? Mais para frente eu vou explicar que em nenhum momento vai ser possível ter valores negativos aqui, certo? Mas essa aqui é a cara de uma função modular e mais para frente também eu vou explicar que ela pode se deslocar tanto para cima ou quanto para baixo, certo? Na horizontal e na vertical. Agora vamos fazer um problema, uns exercícios. Vou apagar essa função aqui, eu vou tornar ela um pouquinho mais complicada, certo? Mas também não é nada que preocupa bastante. Vamos supor que eu coloco um valor aqui, que pode ser mais ou menos, pode ser positivo ou negativo, vou fazer com as duas maneiras, um valor k, por exemplo, certo? Ela vai se assemelhar a esse tipo de situação também. E repare que aqui é importante que o k ele vai estar fora do módulo, porque se esse número k, que pode ser qualquer número real, estivesse dentro do módulo, aí seria uma outra maneira de resolver esse tipo de situação, certo? Vamos colocar aqui, hipoteticamente falando, como k maior que 1, ou o k é valendo 1, certo? Vamos fazer aqui, primeiramente, o gráfico da função modular que eu expliquei aqui. O gráfico vai ser exatamente o mesmo até então. Depois eu vou explicar o que muda quando coloco o 1 aqui.
Repare bem que essa função se assemelha muito a uma função do primeiro grau. Entre aspas, vou colocar aqui como se fosse uma função ax mais b, certo? Se fosse uma função do primeiro grau, a gente sabe que o b ele vai cortar o eixo x, o eixo y, certo? Então aqui, ó, vamos fazer como se fosse uma função do primeiro grau. Vamos colocar aqui, ó, como aqui no 1. Vamos colocar 1 mais ou menos aqui, certo? 1. Função aqui, como o coeficiente angular dela, estou fazendo o primeiro caso, lembrando bem, quase me esqueci. Voltando, ok. Pequena introdução. Aqui, ó, eu vou continuar aqui fazendo essa mesma condição aqui, ó. Mas repare bem que essa condição, como o K está fora do módulo, eu vou fazer essa situação aqui com o x maior ou igual a zero e o x menor que zero somente para o módulo. Somente para o módulo, ok? Assim, ó. Eu sei que na primeira situação, eu sei que o módulo de x mais 1 é positivo se x é maior ou igual a zero, certo? Para a segunda situação aqui dentro, essa aqui é a primeira situação. Vamos colocar a segunda situação aqui, ó. Eu sei que menos o módulo de x mais 1 se o x for menor que zero, certo? Para essa situação aqui, ó, o módulo de x é x. Vai ficar dessa maneira aqui, ó. Menos x mais 1, menos x mais 1, certo? Então, repare que nesse caso aqui, ó, vou fazer a setinha para cá. Eu sei que o módulo de x é x. Então, fica x mais 1. Ops, isso aqui é 1. X mais 1. Repare que aqui temos duas funções do primeiro grau, certo? Duas funções do primeiro grau. E, basicamente, a função modular, essa função modular aqui, ela vai ser a junção desse gráfico com esse gráfico. A junção dos dois gráficos que vai ser essa função modular aqui, mediante a essas duas condições elementares da função modular, certo? Vamos fazer aqui, ó, primeiramente, o gráfico dessa primeira função do primeiro grau aqui. Repare que B, no caso, fazendo como se fosse uma função do primeiro grau, ax mais b, o b ali vale 1. Então, colocando aqui, o coeficiente angular também é positivo. Então, é uma reta crescente com b valendo 1. Então, vai se assemelhar mais ou menos assim, ó. Se assemelhar mais ou menos assim. Ok? Repare que nessa segunda função aqui, ó, o coeficiente angular é negativo. Então, vai ser uma reta decrescente. Porém, o valor do b é o mesmo que dessa situação. Então, vai ser mais ou menos assim, ó. Vai ser um gráfico que vai se assemelhar dessa maneira aqui. Porém, o gráfico da função modular não vai ter esse formato aqui, esse x, vamos por assim dizer, porque tem a condição pré-estabelecida, no caso, aqui, ó, que o x tem que ser maior ou igual a zero. E para ser aqui maior ou igual a zero, eu vou ter que cancelar isso daqui, para estabelecer a condição. Certo? E aqui tem que ser menor que zero, para essa condição ser estabelecida. Lembrando que essa aqui é a função 1, essa função aqui, e aqui é a função 2. E a função modular vai ser essa daqui, entre aspas, seria a junção das funções 1 da função 2. Essa aqui é a função modular. E se você reparou bem também, conforme o tempo, quanto mais exercício você chegar a fazer, você vai fazer automaticamente. Você não vai precisar fazer esse trabalho todo aqui, certo? Eu vou te mostrar o seguinte, que quando tem uma função modular, dessa maneira, certo?
e esse coeficiente aqui, no caso, estiver fora do módulo, ele vai se movimentar para cima aqui no eixo positivo do eixo y, se no caso esse valor fora do módulo for positivo, e ele vai se movimentar para baixo caso esse valor do módulo aqui fosse negativo, certo? Então, com o tempo, conforme mais isso você for fazendo, isso aqui vai sair automaticamente, você não vai precisar fazer esse trabalho todo aqui. Eu fiz aqui para te mostrar que quando tem um valor fora do módulo, ele vai se movimentar no eixo positivo do eixo y. Se aqui fosse 3, por exemplo, vamos tirar um aqui e botar o 3, certo? A função, no caso, estaria aqui no ponto 3, vamos colocar o ponto 3 mais ou menos. A função estaria fazendo isso daqui. Se fosse 5, também. Agora eu vou fazer como se fosse negativo para eu te mostrar para vocês que também é verídico, isso também é verdade, certo? Vou apagar aqui rapidinho. Isso aqui não precisa apagar. Vamos colocar aqui um valor negativo. Vamos supor aqui que seja menos 2. Certo? Menos 2. Para te provar, vou fazer o processo novamente, só para te mostrar aqui, como no caso aqui é menos 2, ele vai se movimentar para baixo, no eixo negativo do eixo y. Certo? Porque ele está fora do módulo, como eu bem expliquei. Fazer aqui. Módulo de x menos 2 será positivo se o x for maior ou igual a 0 e menos o módulo de x menos 2 será negativo se o x for menor que 0, certo? Fazendo aqui a equação, chamar aqui de equação 1 e aqui de equação 2. Certo? A equação 1, o módulo de x é x. Fica x menos 2. Certo? E a equação 2, o módulo de x é x. Menos, fica menos x menos 2. E aqui o cara que está representando o seminário, ele esqueceu que é o eixo negativo. Então tem que puxar isso aqui um pouquinho para cima. Certo? Falta de observação. Colocar um pouquinho o eixo mais para cima para mostrar para vocês. Bem melhor, certo? Fazendo o gráfico da função 1, nós reparamos que o valor b ele é negativo, certo? Como se fosse a função do primeiro grau. Nesse caso ele vai cortar mais ou menos aqui, ó. E o coeficiente angular dele é positivo, certo? Então a função crescente que passa no menos 2. Vamos fazer aqui crescente que passa no menos 2, certo? Na segunda equação aqui, repara que o coeficiente angular é negativo. Se ele é negativo, o gráfico é uma função decrescente e o b continua valendo o menos 2 da função 1. Certo? Então vai ficar mais ou menos aqui assim, ó. Como na primeira condição ele quer o valor que x tem que ser maior ou igual a 0, isso daqui é a função, o gráfico da função 1 e aqui é o gráfico da função 1. Isso daqui vai sumir, ó. Ele quer valor maior ou igual a 0, eixo negativo, certo? E aqui ele quer valor menor que 0. E repara que aqui está valor positivo. Então, e repara que a função modular
que eu pré-estabeleci aqui, fx é igual a módulo de x menos 2, vai ser a junção da primeira função com a segunda função. Vai dar, respeitando sempre a condição de maior ou igual a zero ou menor que zero, certo? Vai ficar com essa cara aqui, ok? Vamos agora mostrar para vocês o que acontece se esse valor k estiver dentro do módulo. Vai mudar um pouquinho, vai ficar, a configuração dela vai ser um pouquinho diferente. Lembrando sempre que, quanto mais exercício você fizer, isso aqui vai ficar automático. Você vai olhar para cá, você vai bater o olho e vai saber, pô, o k aqui no caso é negativo. Então se ele é negativo, ele fica no eixo negativo do eixo y. Isso aqui vai ficar automático, você não vai precisar fazer todo esse processo. Afinal, vai te provar para você por que é colocado, por que fica no eixo negativo. Certo? Vamos agora estabelecer uma relação quando o valor da constante se encontra dentro do módulo. Fx igual a módulo de x menos 2. Certo? A constante está aqui dentro. Certo? Então, na hora que eu for pré-estabelecer essa condição de módulo, vai ficar com essa cara aqui, ó. Como o x aqui vai ser maior ou igual a zero, ele vai ser positivo. Então, eu sei que x menos 2 será positivo se o x for maior ou igual a zero. Esqueci. Essa aqui é a primeira equação. Certo? Se o x é maior ou igual a zero. No caso da segunda condição, quando aqui vai ser negativo, vai ser menos x, vamos trocar o sinal no módulo inteiro. Certo? Vou colocar aqui entre parênteses para não confundir. X menos 2 se x for menor que zero. Certo? Isso aqui é a segunda equação. Trazendo as equações para cá, a gente vai reparar que a primeira equação continua sendo uma função do primeiro grau, x menos 2, o b valendo menos 2, e o coeficiente aqui angular valendo 1, que faz com que ele seja um gráfico crescente. Aqui, ó, a segunda equação, como tem um menos na frente do parênteses, eu vou trocar o sinal de todo mundo que está aqui dentro, certo? Então aqui, ó, o que era x positivo, como tem um menos, vai ficar o x negativo. Menos x, eu vou trocar o sinal do 2. Menos 2 fica mais 2. Certo? Repare que a função é totalmente diferente da função 1. Aqui o coeficiente angular é negativo, o gráfico é decrescente. E aqui vai ser mais b, certo? Então, ó, uma situação um pouquinho diferente. Vou fazer aqui o gráfico, o x para ficar mais claro para vocês. Certo? Detalhe importante. Antes de mais nada, eu esqueci, eu tenho que pré-estabelecer os valores da raiz que serão positivos ou negativos nesse caso aqui. Certo? Vamos rapidinho resolver essa equação aqui, ó. Eu sei que x menos 2 tem que ser maior que zero. Isso aqui para estabelecer o bem, aqui vai ficar muito mais fácil, vocês vão ver. Eu sei que x tem que ser maior que 2. Como eu posso fazer aqui uma reta x? Aqui é o 2. O coeficiente angular aqui é positivo, certo? Peraí. O coeficiente angular aqui é positivo, certo? Então o gráfico vai ser uma reta crescente. Aqui para valores positivos, aqui para valores negativos, certo? Repare bem, ó, que para ser positivo, o x tem que ser maior que 2. E para ser negativo, o x tem que ser menor que 2. Certo? Aqui a gente vai respeitar essa relação aqui. Então, na realidade, aqui, ó, será positivo se o x for maior ou igual a 2. Maior ou igual a 2. Será negativo se x for menor que 2. Certo? Vai fazer toda a diferença na hora do cálculo. Vamos fazer o gráfico agora, finalmente fazer o gráfico.
Vamos colocar primeiramente a primeira equação, certo? X menos 2. O coeficiente angular aqui é positivo, vale 1, e o B aqui vale menos 2, certo? Vamos colocar o menos 2 aqui. É aqui que a equação que a reta vai cortar o eixo Y, certo? Aqui, certo? Vamos colocar agora a segunda equação, certo? Lembrando que o B aqui no caso vale 2. O coeficiente angular dela é negativo. Essa aqui, no caso, fica a função modular e eu tenho que respeitar a seguinte condição. Ó. Lembrar bem que aqui ó, vai ser positivo se o x for maior ou igual a 2. Certo? Isso aqui é o gráfico da equação 1 e aqui é o gráfico da equação 2. Essa aqui é uma condição. Tem que seguir esse modelo aqui, esse exemplo aqui. Então, para ser positivo, o x tem que ser maior ou igual a 2. Aqui, ó, positivo, maior ou igual a 2 é do 2 para cá, certo? Então, esses valores, essa parte aqui você pode apagar. Você pode não, você deve apagar. Você deve apagar por quê? Porque presta bem nesse aqui que o x vai ser maior ou igual a 2. Então, aqui, ó, isso aqui tudo vai deixar de existir. Para respeitar a condição. E aqui, ó, quando o x for menor que 0, ali a gente sabe que vai ser menor que 0 quando o x for menor que 2. Certo? Aqui, daqui para cá, na equação 2, você vai ver que vai passar vai ficar maior que 2. Então a gente tem que respeitar a condição. Porque o x tem que ser menor que 2 daqui para cá. Certo? É assim que se faz a função modular, quando no caso a constante k que eu pré-estabeleci fica dentro do módulo. Mas também, assim como eu bem expliquei, quando a constante estava fora do módulo, isso daqui, conforme você vai fazendo muito exercício, você vai acabar, decorando, vai ficar muito óbvio que quando a constante está dentro do módulo, o gráfico ele vai se movimentar ou para a direita do eixo x, ou seja, ou no eixo positivo de x, se aqui for negativo, e se esse valor constante, eu vou mostrar também, for positivo, no caso o gráfico vai andar para a esquerda do eixo x, ou seja, no valor negativo de x, certo? Isso aqui vai ficar automático para vocês. Eu resolvi aqui para mostrar para vocês que, para provar que isso é verdade, ok? Agora vamos resolver aqui com uma constante positiva dentro do módulo, certo? Para mostrar para vocês que ela vai andar no eixo negativo do eixo x, à esquerda. Aqui eu posso apagar. Aqui rapidinho. Agora eu vou colocar um valor k constante aqui, positivo. Vamos colocar aqui um k valendo 3, por exemplo. Valendo 3, certo? Antes de mais nada, eu tenho que fazer as raízes desse valor aqui, para saber até onde ela vai ser positiva ou negativa, certo? Vamos fazer aqui a inequação desse x mais 3. Vamos colocar aqui o x mais 3 tem que ser maior que 0, certo? Esse aqui, o x vai ser maior que menos 3. O x tem que ser maior que menos 3. Então, vou colocar aqui uma reta x, só para representar até onde ele vai ser positivo e negativo. Aqui o x valendo menos 3. Certo? Como o coeficiente angular aqui, no caso, é positivo novamente, a gente sabe que vai ser uma reta crescente. Certo? E por ser uma reta crescente, ela vai ter esse formato aqui, vamos por assim dizer. Certo? Que vai ser
positivo à direita do eixo x e vai ser negativo para a esquerda do eixo x, correto? Então aqui você repara que se o x for maior que menos 3, ou seja, está à direita de menos 3, ele vai ser positivo, certo? E se o menos 3 for maior que x, ou seja, estiver à esquerda do menos 3, aqui ó, x maior que, menor, x menor, x menor que menos 3 será valores negativos, ou seja, daqui para cá vai ser menor que menos 3. Essa condição aqui pré-estabelecida vai ser fundamental para fazer o gráfico, ok? Aqui ó, então eu sei que o x mais 3 será positivo, ou seja, maior que 0, maior ou igual a 0, se o x for maior ou igual a menos 3. Se o x for maior ou igual a menos 3, certo? Esqueci. E eu sei aqui, ó, lembrando, tem que colocar em parênteses para no caso da lei, certo? Vou colocar o menos x aqui na frente para ser negativo. Colocar em parênteses porque vai mudar o sinal para não confundir tanto. Se x for menor que menos 3, certo? Vou chamar aqui de equação 1 e aqui de equação 2, correto? Esse aqui é 1, 3. Esse aqui é 3. Vamos mudar o sinal desse tempo, mas tudo é equação. Aqui ó, o 1 vai continuar, x mais 3, e a equação 2 vai mudar o sinal de todo mundo, vai ser menos x menos 3, certo? Vamos fazer isso aqui. X, eixo Y, ok? Vamos representar aqui, nesse plano cartesiano, as equações 1 e as equações 2, certo? A equação 1 e a equação 2, certo? Aqui, ó, repare bem, o coeficiente de menor aqui é positivo, então o gráfico vai ser uma crescente, e o valor de B vai ser 3, certo? Positivo. Coeficiente angular positivo. Positivo vai cruzar o eixo Y em 3, certo? Essa aqui vai ser a equação 1, ok? A equação 2, o coeficiente angular dela é negativo, gráfico muito decrescente, e o B vai valer menos 3, certo? Aqui ó, o B está valendo menos 3, e vai menos x, certo? Aqui. Lembrando que sempre temos que respeitar as condições. No caso, qual que é essa condição? Aqui é a equação 2, certo? Sempre esquecendo de colocar. Aqui, ó, a equação 1, no caso. Ela tem que ser, quando x é positivo, que é o caso da equação 1, será positivo se x for maior ou igual a menos 3. Certo? Aqui, ó, e aqui é menos 3, obviamente. Certo? Maior ou igual a menos 3, ou seja, à direita de menos 3, certo? Ficando cada vez maior. Aqui, ó. Então eu vou cancelar aqui, esse valor aqui, porque daqui para cá vai ser negativo, vai ser menor que menos 3. E a condição 1 tem que ser maior ou igual. Então valores menores e iguais a menos 3 na condição 1 deixam de existir. Então eu posso apagar. Assim como na equação 2, ele quer valores que são menores que menos 3. E aqui repare bem que está à direita de menos 3. Então daqui
para cá, até aqui, esses valores são maiores que menos 3. Então, deixa de existir também, porque eu tenho que respeitar a condição que, para valores negativos, o x tem que ser menor que menos 3. Certo? E se você reparou bem, como eu bem disse um pouquinho atrás, alguns minutos atrás, quando tem uma constante dentro do módulo, o gráfico vai se mover no eixo x para a direita ou para a esquerda. O que vai depender se é para a direita ou esquerda vai ser o sinal da constante. Se a constante for positiva, o gráfico vai se mover à esquerda do eixo x, ou seja, no eixo negativo de x. Se aqui fosse mais 5, seria mais 5, ou seja, seria mais ou menos para cá. Se fosse mais 1, seria mais ou menos aqui. Ou seja, valores positivos na constante se movem para a esquerda no eixo negativo de x. Se a constante aqui dentro do módulo for negativo, vai se mover à direita de x, ou seja, no eixo positivo de x, certo? E o que vai determinar aonde, em que valor exato, vai ser o valor da constante de k, ok? Não posso, infelizmente não posso. Fui assediado durante a aula, mas aí tudo bem. Ai, ai. Vou te mandar pra fora. Já acabou, eu tô falando, hein? Agora, para terminar, a introdução de gráficos de função modulares, eu vou mostrar para vocês uma curiosidade. Vamos colocar aqui, ó, um gráfico, uma função fx é igual a x quadrado menos 4, um exemplo, em módulo, certo? Função modular. Como eu bem expliquei, para saber que valor será positivo ou negativo, temos que pegar essa equação aqui dentro do módulo e resolver ela para cá, fora dele, para saber aonde que vai cruzar, onde vai ser positiva e negativa no caso. Resolvendo essa equação aqui, x menos 4 tem que ser maior que 0, certo? Muito difícil, diga-se de passagem. Nós vamos descobrir que o valor de x vai ser mais ou menos 2, certo? Então vamos fazer aqui, ó. Resolvendo essa equação aqui, você pode passar para o outro lado, ou você pode fazer normalmente por delta igual a b quadrado, menos 4 vai ser depois x igual a menos b, mais menos aí dá simbolizar, ou pode passar para cá, certo? Então aqui ó, vai ser menos 2 e mais 2, certo? Como é uma função do segundo grau, sabemos bem que isso daqui é uma parábola, ok? E por ser uma parábola e pelo coeficiente angular aqui ser positivo, ela terá a concavidade voltada para cima, certo? E que os valores acima de x, do eixo x, serão positivos, como aqui antes do menos 2 e após o 2, e o valor entre os dois será negativo. Porém, como eles estão dentro do módulo, dentro desse módulo aqui, vai acontecer uma coisa muito interessante que às vezes costuma cair no vestibular e eu não acho que está errado, porque o gráfico fica meio diferente, não sei o que, então, mas na realidade também é válido, certo? Vamos colocar aqui certo? Vamos colocar aqui os valores, certo? O menos 2 e o 2, certo? E vamos colocar aqui o gráfico, que não está muito bem desenhado, porque eu não sou o Walter, eu não desenho perfeitamente bem, ok? Mas aqui tem um detalhe, repare bem, essa equação de segundo grau está dentro do módulo, certo? E por ela estar dentro do módulo, ela só pode ter valores positivos no eixo y, certo? E se você reparar bem, aqui está para baixo no eixo y. Então, nessa configuração, dessa maneira aqui, o gráfico não pode ficar assim dentro do módulo. Então, como é que vai ficar? Vai ficar com um formato um pouco estranho, certo? Porém, correto. Essa parte que estava aqui para baixo, pensa o eixo x como se fosse um espelho plano, ok? Vai ser espelhado, o gráfico aqui vai ser espelhado. Então, o que era, vou colocar aqui entre
parênteses não, em traços. O que era isso daqui, o gráfico da função x² menos 4 fora do módulo, dentro do módulo, ela vai ser refletida, ou seja, vai ficar assim, ó. Vai ficar dessa maneira. Por que fica dessa configuração? Porque está dentro do módulo. Então essa parte aqui, podemos apagar. Ok? Ó. Podemos apagar. Isso vai acontecer com qualquer função que esteja aqui dentro do módulo, certo? Não pode ficar com valores negativos no eixo y, certo? Porque o módulo tem desenvolvimento valores positivos. Certo? Isso aqui é um exemplo dos vários exemplos que eu dei. E lembrando que função modular, gráfico modular é bem simples, é muito decoreba, assim, apesar de eu ter demonstrado aqui o porquê o módulo se desloca ou para cima do eixo y ou para baixo, ou quando está dentro do módulo para a direita ou para a esquerda, isso você vai decorar conforme mais isso você for fazendo, senão não vai ter nenhuma dificuldade, ok? E é isso aí, muito obrigado, até a próxima.